Uma mensagem oculta e surpreendente revelada no meu casaco mudou tudo o que eu sabia. O dia havia começado ensolarado na rocinha, mas para Ana, o calor do sol não se comparava ao calor de sua determinação. Com apenas 22 anos, ela já era uma costureira reconhecida por todos no bairro. Seu ateliê improvisado ocupava a sala da pequena casa onde morava com seu pai, um pedreiro aposentado, e sua mãe, que lutava contra uma doença que a mantinha fragilizada. Ana havia aprendido a costurar observando as mãos calejadas de sua avó, uma verdadeira artista com as agulhas. Enquanto costurava, era comum que seus vizinhos trouxessem peças para ela reformar, uma verdadeira demonstração de que o amor e a solidariedade eram mais fortes que qualquer adversidade. Uma manhã após uma dura semana de trabalho, Ana decidiu dar uma olhada na caixa de doações que estava destinada a ser jogada fora. O que encontrou fez seu coração disparar, um casaco velho, rasgado, mas que ainda guardava um ar de elegância. Com carinho, ela levou a peça para seu ateliê. Ao começar a restaurá-lo, uma surpresa a aguardava. O forro desgastado revelava uma mensagem costurada em um pano que parecia contar uma história escondida. Às vezes a verdade é um pesadelo que deve ser sonhado. Ela leu, um frio na barriga. Aquilo não era apenas um rabisco, era um pedaço do passado de sua avó. Ana se lembrou das histórias que sua avó contava, mas nunca havia mencionado esse segredo. O que havia acontecido? Por que a mensagem carregava tanta dor? Enquanto ela refletia, as vozes dos vizinhos dançavam na janela, um lembrete de que a vida seguia. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As revelações sobre o passado sua avó começaram a chacoalhar tudo em Ana. Logo, ela percebeu que aquelas palavras eram mais do que um simples relato, eram um chamado. O que mais a família havia escondido? Enquanto buscava respostas, Ana se lembrava de Lucas, seu irmão. Ele havia se distanciado após uma discussão sobre seus destinos. Era como se as fraturas do passado se unissem em seu coração, oprimindo-a. Tinha que decidir, seguir seu sonho de ser designer de moda, ou confrontar as velhas mágoas da família. A tensão explodiu quando Lucas apareceu na favela, trazendo consigo o peso de mágoas não ditas. Ana hesitou. O casaco, a mensagem, tudo parecia estar conectado. O amor, a dor, as feridas não cicatrizadas. Um tornado de emoções a envolveu. Sabia que descobrir a verdade sobre o casaco poderia não só moldar seu futuro, mas também determinar se poderia curar a relação com o irmão. Cada passo em direção à verdade era um passo em direção à cura, mas até onde ela iria para transformar essa história de dor em amor? Ana olhou para o casaco e num gesto decidido começou a costurá-lo novamente, agora com um propósito maior. O futuro estava diante dela, mas o passado exigia sua atenção. Ana continuou a trabalhar no casaco, seus dedos habilidosos movendo-se rapidamente entre os tecidos. A cada ponto que costurava, ela sentia como se estivesse unindo não apenas as fibras do casaco, mas também os pedaços quebrados de sua própria história. A frase impressa no forro ecoava em sua mente, arrebatando-a de pensamentos sobre sua avó e a relação conturbada com Lucas. Do lado de fora, os sons da rocinha vibravam como uma sinfonia reconhecível. Os gritos alegres de brincadeiras infantis misturavam-se ao ritmo cadenciado dos pés no chão de terra batida. Ana não podia ignorar o chamado de sua comunidade, mas por dentro um dilema se formava. Ela era temida por seus talentos como costureira, mas apenas conhecia revestes do próprio coração. Será que eu consigo chamar Lucas para dialogar? Como vou abordar esse assunto do casaco? E se as memórias do passado o afastarem ainda mais? Os pensamentos a deixavam inquieta. A verdade começava a parecer uma maldição. Ana parou um instante e olhou pela janela, buscando o rosto de Lucas entre os vizinhos. Não o encontrou, mas sentiu que ele estava perto, mesmo que distante. A lembrança da última briga os envenenava. Ele a acusou de se afastar da família e perseguir sonhos que ele mesmo considerava irreais. O que havia de errado em sonhar? E por que isso pisaria tanto nos seus sentimentos? Uma onda de indignação crescia dentro dela. Por que as pessoas não entendem que é a própria luta que faz a jornada valer a pena? Foi quando uma ideia ousada surgiu. E se eu usar o casaco como uma ponte? Uma forma de me conectar com aquilo que ele tanto se opõe?
Ana respirou fundo e decidiu que seu próximo passo seria procurar Lucas. Naquele dia, enquanto o sol começava a descer no horizonte, ela se dirigiu para o pequeno bar onde o irmão costumava sentar e beber. O espaço apertado estava repleto de risadas e vozes, mas ao cruzar a porta, a atmosfera pesada parecia absorver sua presença. Ela avistou Lucas sentado em uma mesa no fundo. Ele tinha o olhar distante, perdido em seus próprios pensamentos. Algo lhe dizia que havia mais a ser revelado do que só o contexto de suas divergências. Era preciso coragem. Com o coração pulsando no peito, Ana se aproximou. Quando ele a viu, a expressão de surpresa foi substituída por um misto de tensão e expectativa. Ana, ele começou, mas ela o interrompeu. Me dá só um minuto, Lucas. Precisamos falar. Não sobre nós, mas sobre o que está entre nós e nosso passado. Seu coração acelerou ainda mais ao mencionar a palavra passado. Os olhos dele brilharam por um instante, mas logo se tornaram sérios. Você sabe que eu não me interesso por essas coisas, mas você deve se interessar. Isso não diz respeito só a mim. É sobre a nossa família e sobre o que as palavras da vovó podem significar agora. Ana sentia a urgência de se fazer entender. A tensão no ar era palpável. Os sons ao redor se tornaram distantes enquanto um manto de silêncio os envolvia. Antes que conseguissem encontrar as palavras certas, algo inesperado aconteceu. Uma mulher desconhecida de aparência simples entrou no bar. Ela vestia um vestido surrado e tinha um olhar penetrante. E quando os olhos dela cruzaram com os de Ana, uma sensação estranha e inquietante atravessou o ar. O que ela sabia? Ana conhecia de algum lugar? O que mais estava oculto nessa história? O que mais poderia emergir das sombras do passado? A verdade estava prestes a se desenrolar, e o destino dela e Lucas poderia mudar para sempre. Ana sentiu um arrepio ao ver a mulher estranha. O olhar dela era intenso, quase como se tentasse atravessar as barreiras de sua alma. E o que mais a intrigava era a sensação familiar que a presença daquela desconhecida invocava. Uma memória distante, como uma música que toca na rádio e te faz lembrar de tempos idos. Lucas, aparentemente alheio à tensão crescente entre Ana e a mulher, cruzou os braços e tentou desviar o olhar. Ana percebeu que a situação demandava uma ação rápida. O silêncio ao redor parecia pressionar os dois, enquanto a mulher se aproximava. Cada passo dela ecoava em Ana como um tambor, aumentando a urgência no ar. Ana, a mulher finalmente falou com uma voz suave que trazia consigo um peso emocional. Seu avô tinha muito a dizer sobre tudo isso. Você precisa ouvir. As palavras dela ressoaram como um chamado, fazendo o coração de Ana disparar. Olhou para Lucas, que agora prestava atenção, seus olhos arregalados de confusão e curiosidade. O irmão claramente não sabia o que pensar daquela mulher que de repente parecia tão importante. Quem é você? Lucas questionou sua voz tensa. O que você sabe sobre nós? Tenho conhecimento mais profundo do que imaginam, respondeu a mulher, sem se deixar abalar pela pressão da situação. A história de vocês é marcada por segredos que, se não forem revelados, apenas trarão mais dor. E as memórias estão entrelaçadas no casaco que você está confeccionando, Ana. Não é apenas um pedaço de tecido, é um legado. Ana ficou em silêncio. As palavras daquela mulher a atingiram como um relâmpago. O casaco que ela estava fazendo, que ela pensava ser apenas uma ligação com sua avó, agora se revelava como um ponto crítico na luta com os próprios fantasmas. O que você quer dizer com legado? Esse casaco guarda a história da sua família, Ana. E mais, contém um segredo que não deve ser ignorado. A sua avó colocou algo ali. Algo que, quando revelado, pode mudar tudo. Os olhos da mulher brilharam com uma intensidade palpável, como se ela estivesse disposta a compartilhar toda a verdade. Ana se lembrava da avó sempre falando sobre a importância do passado, mas aquilo era diferente. O que você sabe? Diga-me. Sua voz estava alta, carregada de ansiedade. Lucas observava tudo, sua expressão mudando de desconfiança para preocupação. Ana, tenha cuidado. Você nem sabe quem ela é. Mas Ana não ouvia. O desejo de conhecer a verdade a consumia. Por favor, me diga. O que está escondido no casaco? A mulher fez uma pausa, como se tivesse que escolher cuidadosamente as palavras. Até você descobrir, Ana, a história da sua família estará em perigo. O casaco não é apenas uma peça de roupa, é um símbolo do que foi e do que pode ser. Saiba que a resposta que você procura está dentro dele e será revelada na hora certa. Foi como se uma porta se abrisse em sua mente, acenando com a possibilidade de respostas que ela nunca soube que buscava. A energia na sala mudou, e ao olhar para Lucas, Ana percebeu que a conversa que ela tanto temia agora estava à porta. Lucas, precisamos descobrir isso juntos, disse, quase em um sussurro.
Ele hesitou, mas algo na expressão dela parecia genuíno, quase desesperado. Antes que ele pudesse responder, a mulher falou novamente. Mas lembrem-se, a verdade pode doer. E quando a verdade vier à tona, vocês terão que estar prontos para lidar com as consequências. Com essas palavras pesadas pairando no ar, Ana sentiu uma onda de determinação crescer dentro dela. Era hora de abrir as portas do passado de vez. E antes que pudesse sequer pensar em como proceder, um barulho aos fundos do bar fez com que todos se virassem. Uma pessoa tinha caído, e todo o ambiente se encheu de gritos e agitação. O que seria essa nova emergência? A verdade que Ana procurava se escondia atrás de paredes muito mais altas do que ela imaginava. Ana estava paralisada, seu olhar fixo na mulher estranha, mas a situação ao redor a puxou de volta à realidade. A sala de estar do bar parecia ter se transformado em um caos. Gritos misturavam-se a murmúrios inquietantes. As pessoas se aglutinavam ao redor de uma figura caída no chão. Vamos! Lucas gritou, puxando-a pela mão. O desespero dele era palpável. Ana hesitou, o desejo de desvendar os mistérios da família e a urgência daquela emergência se chocando dentro dela. A mulher de olhos penetrantes permanecia ali, calma e observadora, seu olhar sugando a energia da cena ao redor. Eles avançaram, e quando chegaram ao grupo, Ana encontrou uma mulher de meia-idade caída, a expressão desconcertante. O rosto pálido e os lábios trêmulos indicavam um estado de choque. Algum tipo de crise, talvez, ou simplesmente o impacto emocional que a agitação do bar provocara. A vida ali acontecia em um ritmo acelerado, mas dentro de Ana tudo parecia desacelerar. Chama uma ambulância! Gritou alguém da multidão. Ana observou enquanto uma pessoa tentava reanimar a mulher caída, suas mãos tremendo enquanto tentavam encontrar o pulso. Isso não parece certo, disse Lucas, o olhar preocupado. Devemos ajudar. Você sabe fazer algo, Ana? Ana respirou fundo, tentando bloquear o nervosismo. Eu não sei, mas podemos tentar ajudar a estabilizá-la até que chegue ajuda. As horas pareciam espremidas. Foi difícil focar, mas Ana se lembrou dos conselhos da sua avó sobre como lidar com situações de emergência. Ela se aproximou, colocando uma mão suave no ombro da mulher até então desconhecida. Oi, tudo bem? Nós estamos aqui com você. A ajuda está a caminho. Por favor, tente ficar calma. Para sua surpresa, a mulher começou a abrir os olhos suavemente. Uma expressão confusa tomou conta do seu rosto, como se não estivesse perfeitamente ali. Ana sentiu um fio de esperança, um pequeno raio de luz no meio do pânico. Ela ouviu você, Lucas disse, encorajando-a. Continue. A sua voz é familiar, murmurou a mulher com dificuldade. Ana congelou. A familiaridade no tom daquela estranha. O que isso significava? Você está bem. O que aconteceu? O que te trouxe até aqui? Os olhos da mulher começaram a focar, e Ana viu um lampejo de reconhecimento. Eu não sei. Algo me puxou a energia deste lugar. E você é? A voz fraquejou e ela começou a tossir, o que trouxe um arrepio gélido nas costas de Ana. Calma, respira. Lucas rapidamente respondeu, ajudando a mulher a se sentar. Logo tudo vai ficar bem. Josué, um dos frequentadores do bar, apareceu e afirmou que já tinha ligado para a emergência, e que em poucos minutos, tudo estaria sob controle. Enquanto esperavam, a mulher pareceu se acalmar, mas seu olhar estava fixo em Ana. Seu avó. Ela sabia que isso ia acontecer. Você precisa descobrir. A chave está no casaco. Você não pode ignorar. As palavras da mulher ressoaram como o eco de um sino, pulsando nas cordas do coração de Ana. Ela olhou para Lucas, o pânico e o mistério se entrelaçando entre eles como um feixe de luz através da escuridão. A mulher está cada vez mais fraca, e em um último suspiro, ela acenou para Ana, como se tentasse transmitir algo importante. Ana se inclinou, pronta para capturar cada palavra. O casaco é mais do que um legado. É um portal. A verdade está lá. Mas antes que mais pudesse ser dito, a mulher caiu novamente. Ana e Lucas trocaram olhares, o medo imerso na pergunta que pairava entre eles. O que essa verdade afinal poderia significar? E pior, o que aconteceria se não descobrissem a tempo? Desesperada, Ana se afastou um pouco, o coração apertado em seu peito. O casaco chamava por ela, e agora, mais do que nunca, a essência de sua vida parecia entrelaçada àquela verdade misteriosa. Das sombras do bar, a mulher observava, silenciosa, como se estivesse esperando por um momento, um sinal para que tudo fizesse sentido. O que mais estava por vir, quando a verdade começasse a ser revelada? Ana já não podia voltar atrás. Ela precisava saber. E rápido.
O bar agora estava mergulhado em uma atmosfera tensa, como se o ar tivesse se tornado denso, dificultando a respiração. Ana estava atordoada. O olhar perdido da mulher caída na frente dela ainda ecoava em sua mente. Precisamos fazer algo, Lucas murmurou, olhando ao redor, a frustração e o medo visíveis em seu rosto. O desespero na multidão aumentava. Gritos de alerta se misturavam com palavras de encorajamento. Cada instante parecia se arrastar, e Ana sentiu o tempo escorregar entre seus dedos. Ela afastou-se um pouco, buscando clareza em meio à confusão. A frase mais recente da mulher reverberava em sua cabeça: a verdade está lá. O que poderia ser esse casaco? O que ele escondia que era tão importante? Lucas, eu tenho que ir, Ana decidiu, sua voz soando determinada apesar do turbilhão interno. O que você está falando? Você não pode deixar agora. Lucas respondeu, quase implorando. Mas eu não posso ignorar isso. A mulher, ela se referiu ao meu avô, tem algo a ver com a história da minha família, e eu preciso entender. Antes que Lucas pudesse protestar novamente, Ana se virou respirando fundo. Com cada passo em direção à saída, seu coração pulsava mais forte. O frio do bar era contrastante com o calor que subia do seu interior. Algo lhe dizia que o casaco estava a poucos passos, cheio de mistérios a serem revelados. Quando finalmente saiu, a noite parecia mais escura, contrastando com as luzes do bar que agora pareciam distantes. O caminho até a casa de sua avó era curto, mas sua mente fervilhava com perguntas. O que mais aquela mulher sabia? E como um simples casaco poderia ser um portal? Chegando em casa, Ana correu até o quarto de sua avó. O cheiro familiar do lugar a envolveu e trouxe um fio de conforto. As paredes estavam cobertas de fotos, cada uma contando uma história de amor, luta e superação. Mas uma coisa estava faltando: a conexão entre passado e presente. O que não tinha sido revelado. Ela caminhou até o armário antigo onde sua avó guardava suas roupas mais preciosas. Ao abrir a porta rangente, Ana sentiu um frio na espinha. Entre os vestidos e as blusas estava lá o casaco. Era de um tecido que reluzia ligeiramente sob a luz fraca do quarto. A peça parecia pulsar uma energia, como se contivesse segredos não contados. Ana estendeu a mão e tocou o tecido. Uma onda de emoção a envolveu. Era como se o casaco estivesse esperando por ela, como se fosse uma extensão de sua própria história. Nesse instante, o seu celular vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Lucas. Você se lembrou do que a mulher disse? Não podemos deixar isso passar. Eu volto para te ajudar. Fique alerta. A determinação de Ana aumentou. Ela estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Com o casaco em mãos, ela olhou para a janela, onde a luz da lua iluminava a noite. Em meio aos mistérios e medos, uma sensação de esperança a atravessou. Poderia seu avô ter escondido algo que poderia unir os fragmentos de sua família? Uma herança não apenas de roupas, mas de histórias e experiências que moldaram a vida dela. Com uma respiração profunda, Ana começou a examinar o casaco. O que ela encontraria? Que segredos estavam escondidos naquele pedaço de tecido? As perguntas fervilhavam, fazendo seu coração acelerar. A luz do luar parecia dançar ao seu redor, como se estivesse prestes a revelar verdades escondidas em cada costura. E ao puxar um botão, um pequeno pedaço de papel deslizou para fora. Ana segurou o papel, tremendo de expectativa. O que estaria escrito? Sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O papel estava amarrotado, como se estivesse ali há muitos anos, esperando pelo momento certo de ser encontrado. Ana hesitou por um instante, segurando-o contra a luz da lua que entrava pela janela. O tecido do casaco parecia brilhar mais intensamente, como se soubesse da importância do que estava prestes a ser revelado. Com cuidado, ela desdobrou o papel. Seu coração martelava no peito. A mensagem era escrita à mão, com uma caligrafia elegante que lembrava os tempos antigos. O que poderia ser tão importante a ponto de ter permanecido oculto? Ao ler as primeiras palavras, um turbilhão de emoções a invadiu. Meu amor, se você está lendo isso, significa que o tempo teve seu jogo cruel. Preciso que você saiba que sempre guardei segredos que nunca consegui compartilhar. Os olhos de Ana se arregalaram. A voz que ecoava ali era a de sua avó, daquela mulher forte que sempre parecia ter tudo sob controle. Mas o conteúdo da mensagem era alarmante e intrigante. Era uma carta em que sua avó falava sobre um amor perdido, segredos de família e uma herança que jamais tinha sido dita a ninguém. Ela mencionava um casaco de proteção que trazia consigo uma importante história para ser lembrada. A verdade está guardada como um espelho quebrado. Arrisque-se a olhar, mas tenha cuidado com o que vê. Aquelas palavras a deixaram sem fôlego. O que sua avó queria dizer com aquilo?
Que espelho rígido estava sendo referenciado? A mente de Ana fervilhava com perguntas. O casaco, aquele mesmo que ela tinha em mãos, poderia ser a chave para algo muito maior. Ela percebeu que cada frase era carregada de emoção, e uma parte dela queria explorar, enquanto outra parte sentia um frio na espinha. Mas o que era essa herança? Seria uma traição do passado? Um amor que nunca floresceu? O coração de Ana estava apertado. O tic-tac do relógio só aumentava a ansiedade, obrigando-a a tomar uma decisão. Deveria investigar a fundo, ou seria mais seguro deixar tudo como estava? Com a carta agora em mãos, as respostas pareciam mais próximas do que nunca. Ana sentiu que um mundo oculto estava prestes a se abrir diante dela. Lembrou-se de Lucas e de como ele estava empenhado em ajudá-la. Não seria apenas um mistério a ser desvendado, mas um caminho potencial para entender quem de fato era e como se relacionava com o legado de sua família. Ana se levantou determinada. A ideia de explorar o passado acendeu uma chama de coragem dentro dela. Precisava descobrir o que realmente havia no casaco e na história de sua avó. Colocou a carta cuidadosamente de volta no casaco e decidiu que, ao amanhecer, falaria com Lucas para que o ajudassem nessa busca. Contudo, antes que pudesse se concentrar em seus planos, ouviu um barulho vindo da sala. O coração disparou. O que mais poderia acontecer naquela noite na qual tudo parecia incerto e cheio de presságios? Ela se aproximou da porta lentamente, consciente de que seu destino estava prestes a mudar de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. O que a esperava lá? Poderia ser apenas a sombra da sua própria ansiedade, ou algo que ligasse ainda mais sua história àquela da mulher que havia caído no bar? A noite estava carregada de respostas, mas também de mistérios. Ana inspirou fundo, e com um passo à frente, hesitou antes de abrir a porta. A adrenalina corria em suas veias. Era o início de uma nova jornada, e a verdade estava prestes a ser revelada. Ana pousou a mão na maçaneta, sentindo a frieza do metal contra sua pele quente. O barulho era baixo, mas persistentemente inquietante, como se algo invisível estivesse aguardando do outro lado da porta. Ouvindo seu coração pulsar, ela respirou fundo e se preparou para encarar o desconhecido. Com um movimento rápido, ela abriu a porta e deu um passo à frente. A sala estava escura, mas ao olhar mais de perto, Ana percebeu uma figura esguia quase camuflada nas sombras. Era Lucas, seu melhor amigo. Seus olhos brilhavam na penumbra, e a expressão no rosto dele era de preocupação. Ana, que bom que você está aqui. Eu estava tentando te encontrar, disse ele em um sussurro urgente. Ela sentiu um alívio instantâneo misturado com a frustração de ver que ele tinha chegado sem aviso. Lucas, você quase me deu um susto. O que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Eu recebi uma mensagem estranha. Algo sobre você sobre a sua avó, e pensei que deveríamos conversar agora. Lucas caminhou para mais perto, parecendo olhar por cima do ombro dela, como se esperasse que algo a seguisse da escuridão. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma mensagem sobre a minha avó? O que você sabe? Não sei muitos detalhes ainda, mas me falaram que há um segredo a ser descoberto. E que ele está de alguma forma conectado ao casaco, explicou Lucas, sua voz baixa e rápida, como se temesse que a própria noite pudesse escutar. Ana sentiu a mão fria do destino fechando-se em torno dela mais uma vez. Você também encontrou algo? Eu recebi uma pista. Falaram sobre um espelho, um lugar onde a verdade é refletida, Lucas murmurou, os olhos intensamente fixos nos dela. O coração de Ana acelerou. O que você quer dizer com isso? Um espelho que reflete a verdade? Talvez seja um objeto de família ou um lugar. Eu não consegui entender totalmente. Mas desde que você me contou sobre a carta, senti que tudo isso estava conectado. Ele fez uma pausa, estudando seu rosto. Nós precisamos investigar, Ana. Uma onda de determinação varreu Ana. O mistério que havia começado com a carta de sua avó agora envolvia Lucas, e sua amizade parecia mais forte do que nunca. Se a verdade está mesmo escondida em um espelho, então precisamos encontrá-lo. Não podemos deixar que esses segredos fiquem enterrados. Lucas assentiu, os olhos brilhando com a mesma determinação que fervia dentro dela. Então vamos. Hoje à noite, se for preciso. A história da sua avó e o legado dela são mais importantes do que imaginamos. Precisamos descobrir o que está guardado. Ana sentiu uma força pulsar dentro dela, a vontade de descobrir, não apenas sobre a avó, mas sobre si mesma e sobre os laços que a uniam a tudo aquilo. O casaco em sua posse já não era apenas uma peça de roupa. Era um portal, uma ponte entre passado e futuro. Com um novo plano em mente, Ana fixou seus olhos em Lucas. Vamos então. Mas precisamos ser cuidadosos.
Esses segredos podem ser mais pesados do que conseguimos carregar. A ansiedade misturava-se com um fio de esperança, como se cada passo mais próximo da verdade prometesse não apenas respostas, mas novas perguntas. Com o último olhar para o casaco que segurava, Ana sentiu que havia algo mais ali, uma energia, uma expectativa. Assim que eles saíram juntos pela porta, um pressentimento tomou conta dela. O que está por vir pode mudar não apenas o entendimento da história da família, mas também suas próprias vidas para sempre. Você acredita que algo pode estar escondido neste espelho, Lucas? Ana questionou, a dúvida misteriosa pairando como um véu entre eles. Se existe algo a descobrir, não podemos ignorar. Estamos um passo mais perto da verdade. Ele respondeu, sua voz firme. Mas no fundo do coração de Ana, uma inquietação se formava. Porque na busca pela verdade, muitas vezes, o que se encontra é mais do que se estava preparado para lidar. E ao cruzar o limiar do desconhecido, ela sabia que podia estar prestes a enfrentar não apenas os segredos de sua avó, mas os seus próprios medos escondidos. O que mais poderia ser revelado neste caminho? A noite envolvia a cidade como um manto escuro, e cada rua parecia murmurar segredos guardados. Ana e Lucas caminhavam apressadamente, a tensão entre eles era palpável. Enquanto atravessavam o quarteirão, a luz amarelada dos postes iluminava os rostos ansiosos. Ana sentia a necessidade de saber o que havia por trás daquelas mensagens e do casaco da avó, uma espécie de chama pulsando em seu peito. O que será que esse espelho representa, Lucas? Ana perguntou, seu tom misturado entre curiosidade e apreensão. Não sei, mas algo me diz que é mais do que uma simples decoração. Pode estar ligado à sua família de uma forma que ainda não compreendemos, ele respondeu, seus olhos percorrendo os detalhes das casas ao redor, como se procurasse um indício. Ana sentia que cada passo era como atravessar uma ponte feita de incertezas. O casaco pesava em suas mãos, mas agora não era um fardo. Era a chave para um mistério que ela estava decidida a desvendar. E se encontrarmos algo que não queremos saber? E se tudo isso mudar a forma como vimos nossa família? Lucas parou e virou-se para ela, segurando seus ombros com firmeza. Ana, a verdade pode ser desconfortável, mas viver na ignorância é ainda pior. Precisamos encarar o que está escondido. O olhar dele era intenso, quase como um reflexo da determinação que Ana sentia emergir dentro dela. Sobretudo, era a ideia de descobrir um espelho que poderia conter a verdade que a manteve em movimento. Os ecos de risadas e conversas felizes dançavam no ar, mas Ana se sentia distante, como se estivesse em um filme em preto e branco. A vida ao redor, com sua música e luz, contrastava com a escuridão do que estavam prestes a enfrentar. Finalmente, chegaram a uma biblioteca antiga e pouco iluminada no centro da cidade, onde, segundo Lucas, poderiam encontrar informações sobre objetos familiares. A porta rangia ao ser empurrada, e Ana gentilmente chamou, alô? Tem alguém aqui? A sua voz soou mais frágil do que esperava, ecoando na vastidão da sala. Acho que estamos sozinhos, Lucas murmurou, dando um passo à frente. Ana o seguiu, suas esperanças balançando entre a excitação do novo e o medo da revelação. Enquanto exploravam prateleiras empoeiradas, um livro antigo atraiu o olhar de Ana. As capas de couro estavam desgastadas pelo tempo, mas ao abrir, as páginas pareciam contar uma história esquecida. Havia relato de um espelho ancestral que refletia não apenas a aparência, mas também a essência da pessoa que olhava. Olha isso, Lucas! Ele se aproximou curioso. O que diz? Ana leu em voz alta. O espelho de verdades reveladas possui a habilidade de mostrar não apenas o que se esconde no coração, mas também os segredos que uma família guarda em suas memórias. A cada palavra, a atmosfera ao redor delas parecia se intensificar. Isso pode ser a chave, Lucas sussurrou, os olhos arregalados de intensidade. Se conseguirmos localizá-lo, talvez possamos entender tudo. O que sua avó não contou. Uma sombra cruzou o olhar de Ana. E se a verdade for muito pesada para carregarmos? Venceremos isso juntos, Ana. Você não está sozinha, Lucas respondeu, apertando sua mão, como se quisesse transmitir coragem. A biblioteca, antes silenciosa, parecia vibrar com a energia do que estavam prestes a descobrir. O sentimento de que a verdade estava próxima, mesmo que temível, trouxe um misto de expectativa e medo. Elas tinham um mapa, mas a jornada estava apenas começando. Ana olhou para Lucas, seu coração acelerado. E se o espelho estiver em algum lugar que a gente menos espera? Então vamos descobrir, disse ele com um sorriso que misturava coragem e esperança. Eles trocaram um olhar e, do fundo de suas almas, a busca pela verdade os uniu ainda mais.
E com cada passo, uma pergunta inegável se firmava: até onde estariam dispostos a ir para confrontar os mistérios que moldaram suas vidas? Ana e Lucas saíram da biblioteca com o livro seguro nas mãos. O silêncio da noite parecia mais pesado agora, como se a cidade estivesse retendo a respiração esperando por suas próximas ações. Ana sentia o batimento acelerado do seu coração, uma mistura de ansiedade e expectativa. O que será que encontrariam ao final daquela busca? Precisamos pensar em onde procurar o espelho, Lucas disse, quebrando a calmaria crescente. Você sabe de algum lugar que poderia ter sido importante para sua avó? Um objeto ou até mesmo uma história que você ouviu quando era criança? Ana fechou os olhos, recordando-se de momentos passados. Ela sempre falava de uma casa velha na vila onde ela cresceu. A casa ficou abandonada depois que meus bisavós faleceram. Acreditava-se que havia coisas lá que poderiam ter pertencido a ela. Lucas a olhou atentamente, percebendo a intensidade nas lembranças que pairavam em sua mente. Então pode ser lá que encontraremos o que buscamos. Vamos até lá? Sim, mas, e se o espelho estiver perdido em mais do que um lugar? E se a casa estiver cheia de segredos não revelados? Ana sentia um nó na garganta. Então seremos iluminados por esses segredos, Lucas respondeu, com um sorriso encorajador. Sabemos que as verdades podem ser dolorosas, mas também são libertadoras. O caminho para a vila parecia interminável em meio à escuridão, mas cada passo anunciava a força da determinação dos dois. A lua cheia iluminava a estrada, refletindo uma esperança que crescia dentro de Ana. A ideia de finalmente entender sua família a impulsionava. Ao chegarem perto da casa, Ana hesitou. A estrutura escura se erguia como um espectro de lembranças. Você acha que estamos prontos para isso? Prontos ou não, temos que ir. Sempre que colocamos os pés para fora da nossa zona de conforto, algo incrível pode acontecer, Lucas disse, perfeito em sua confiança. As portas rangiam e estalavam ao serem empurradas, enquanto Ana e Lucas se aventuravam no interior sombrio. Dançavam à luz da lanterna, criando figuras efêmeras que pareciam observar cada movimento. O ar estava estagnado, como se o passado estivesse guardado ali. Ana andava mais devagar, olhando atentamente ao redor. Havia quadros desbotados nas paredes, móveis empoeirados e o cheiro da madeira envelhecida impregnava o ambiente. Aqui não parece ter mudado muito, murmura, contemplativa. Vamos procurar na parte de cima, Lucas sugeriu, levando-a pela escada rangente. Enquanto subiam, as emoções de Ana as atrapalhavam. Cada passo parecia mais pesado, tanto pelas histórias que a casa guardava quanto pelas memórias que ela poderia acordar. No topo, uma porta entreaberta atraiu sua atenção. Com uma leve hesitação, ela empurrou-a e entrou. O que viu a deixou sem palavras. O quarto estava preenchido com objetos cobertos de poeira, mas o que chamava sua atenção era um espelho emoldurado com detalhes intricateados. Ele estava cuidado, como se alguém tivesse se preocupado em manter sua integridade ao longo dos anos. Lucas, olha isso! Ela exclamou, sua voz agora revelando um misto de assombro e medo. É ele! Lucas se aproximou, os olhos reluzindo de entusiasmo. Você se lembra do que o livro disse sobre este espelho? Vamos nos concentrar e ver o que ele revela. Ana chegou mais perto, sua respiração acelerando. O desejo de saber mais sobre sua família a consumia, mas também um frio na barriga. Seria realmente esse o momento que mudaria tudo? Com tremor nas mãos, ela se posicionou diante do espelho. Mas antes que pudesse olhar para dentro, um barulho atrás dela interrompeu o instante sagrado. Era como se alguém tivesse entrado na casa. Eles não estavam sozinhos. Ana sentiu seu coração disparar. Lucas, você ouviu isso? Ele assentiu, um olhar de preocupação se formando em seu rosto. Precisamos nos esconder. Num piscar de olhos, a adrenalina tomou conta e enquanto buscavam um abrigo, uma pergunta pairou na mente de Ana. Quem estaria ali e o que eles queriam? O mistério da casa e do espelho estava prestes a se desdobrar de maneiras que nunca imaginaram. Ana e Lucas se esgueiraram atrás de um velho armário, a madeira rangendo sob o peso de suas esperas. O coração de Ana pulsava como um tambor, não apenas pela presença desconhecida na casa, mas pela expectativa do que o espelho poderia revelar. O som dos passos se aproximando fazia seu estômago se contorcer. Quem você acha que é? Sussurrou Lucas, sua voz quase inaudível. Ana não tinha ideia, mas uma certeza crescia dentro dela. A verdade estava prestes a romper as barreiras que guardavam o passado. Antes que pudessem se mover, uma figura robusta emergiu na porta, iluminada pela luz da lua que entrava pelos janelões quebrados. Era um homem com um olhar sério e determinado. Ele parou como se pudesse sentir a presença deles.
Eu sei que vocês estão aqui, disse ele, a voz grave ecoando pelo quarto. Saibam que não vim para fazer mal, eu só quero entender. Ana lançou um olhar a Lucas que a encorajou a se revelar. Com um impulso de coragem, ela se posicionou à vista do desconhecido. Quem é você? Sua voz tinha mais firmeza do que imaginava. O homem a observou, a expressão suavizando ao ver a determinação nos olhos da jovem. Meu nome é Eduardo. Eu sou neto de uma amiga da sua avó. Fui chamado aqui para resgatar o passado que havia sido esquecido. As palavras dele pareciam uma ponte entre mundos distantes. Ana sentiu uma chispa de reconhecimento. A sua avó, ela era próxima da minha? Sim, muitas histórias conectam nossas famílias. Mas mais importante, há um segredo que precisa ser revelado e que está relacionado ao espelho. Eu não posso permitir que vocês se ferem sem saber a verdade. O que ele estava dizendo ressoava como um chamado. Ana precisou de um momento para digerir. Então você sabe o que o espelho pode nos mostrar? Eduardo fez uma pausa, os olhos perdidos em reflexões que pareciam mais profundas que aquela sala antiga. O espelho é um refúgio de memórias, um guardião dos segredos da família que, se não puderem ser lidado com carinho, podem trazer um peso descomunal. Lucas tomou a frente, determinado. Estamos prontos para conhecer a verdade. Afinal, já estamos aqui nesse caminho. Não temos mais como voltar atrás. O homem assentiu, admirando a bravura deles. Muito bem. Às vezes a verdade é como um farol que brilha no escuro, mas é preciso coragem para se guiar por sua luz. Ana se aproximou do espelho, seu reflexo se misturando com a luz que dançava na superfície. Eduardo a seguiu, e Lucas ficou a um passo atrás, como se o temor do que estava por vir pudesse ser sentido no ar. Assim que olharem, estarão prontos para descobrir não só o que o espelho esconde, mas quem vocês são realmente. As palavras de Eduardo eram profundas. Ana se forçou a não desviar o olhar. Então vamos lá. Com a voz firme, ela deu um passo à frente e olhou diretamente no espelho. No início, refletiam-se apenas eles mesmos. Mas lentamente a superfície começou a se transformar, mostrando imagens do passado, vislumbres de risos e lágrimas, pessoas amadas, momentos de dor e superação. Ela viu sua avó jovem, rindo ao lado de pessoas que Ana só conhecia pelas fotos amareladas penduradas na parede. Em um canto, uma sombra encoberta, uma mulher que parecia familiar, mas que não conseguia reconhecer. Quem é ela? Perguntou Ana, a emoção tomando conta. Ela está refletindo algo mais. A mulher no espelho lançou um olhar triste, e Ana sentiu a urgência de compreendê-la. Essa é a sua bisavó, por quem minha avó sempre lamentou a perda, Eduardo explicou, a voz embargada. Havia um amor que nunca pôde florescer devido a segredos familiares. Ana sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Era uma conexão instantânea, dolorosa e ao mesmo tempo libertadora. As palavras da mulher começaram a ecoar em sua mente, revelando verdades que estavam escondidas por muito tempo. O peso do passado começou a se dissipar em cada revelação. A dor pode ser parte do que somos, mas também pode nos impulsionar a avançar, disse Eduardo, observando as mudanças nas expressões de ambos. Lucas se aproximou, já não temendo o peso da verdade. Estamos prontos para ouvir cada palavra. Essa história precisa ser contada novamente. O espelho continuou a mostrar fragmentos da vida da bisavó. Ana viu as interações entre ela e a avó, o estado de tristeza que pairava quando um amor foi deixado para trás, as cicatrizes que se formaram nas gerações. Foi então que Ana se lembrou da mensagem em seu casaco. Às vezes a verdade é um pesadelo que deve ser sonhado. As peças começaram a se encaixar, a história ficava clara. O casaco não era apenas um pedaço de tecido, era um símbolo de força e resiliência. Eduardo, percebendo seu entendimento, sorriu com certeza. Quando adequar as histórias e cicatrizar as feridas, um futuro melhor é possível. Juntos, vocês são mais do que os segredos, você é a continuação delas. O amor sempre deve prevalecer. Ana sentiu seu coração encher de esperança. As lágrimas agora eram de alegria. Era a hora de trazer à luz o que mantém as famílias unidas, mesmo que doloroso. E enquanto ela continuava a observar as memórias refletidas, algo dentro dela despertou. A força não vem apenas das palavras, mas da união. Vamos nos juntar e resgatar o que é importante, decidiu com firmeza, não só pela nossa história, mas por nós mesmos. Lucas e Eduardo concordaram, suas expressões refletindo uma nova determinação. Eles não estariam sozinhos nessa jornada. As mãos se entrelaçaram e juntos, perceberam que estavam prontos para lidar com o peso do passado e construir um futuro.
Um futuro baseado na verdade, amor e compreensão. Enquanto a luz da lua iluminava o antigo espelho, Ana sabia que havia encontrado não apenas as respostas que tanto procurava, mas um novo propósito. E assim, com cada revelação, o casaco e o espelho tornaram-se o elo entre o passado e o futuro, um lembrete do que significa ser parte de uma família, os altos e baixos, as alegrias e tristezas. Com um sorriso no rosto, ela se preparou para o que estava por vir, certa de que, independentemente do que a vida traga, a união sempre prevaleceria. É hora de viver a verdade, de abraçar a história. O que mais o futuro guardará? Essa resposta só o tempo dirá, mas Ana estava pronta para descobrir. E você também pode estar. Não perca as próximas histórias que vêm por aí. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos!